Fala pessoal, professor André Alves na área, mais uma aula chegando aqui para o nosso canal Método a Mais, onde você vai aprender a química de uma forma mais simples, mais descomplicada. Você que tem dificuldade nessa matéria, aproveite para seguir o nosso canal e acompanhar os nossos vídeos, nossas aulas, e estarão tudo disponível para vocês aqui. Só rapidinho, vou chamar a vinheta e já volto para vocês com o nosso slide, sem muitas delongas. Vamos seguir nas nossas aulas. Então, roda a vinheta e já voltamos para iniciar nossa aula de hoje. Estamos aqui, voltamos com mais uma aula. Hoje nós vamos falar aqui sobre cinética química. A cinética, uma matéria que vai estudar sobre a velocidade das reações e o que interfere nessas velocidades, o que pode ocorrer para que elas sejam mais rápidas ou mais lentas. Então, fique comigo, vamos para essa aula aqui de hoje. Nosso primeiro slide, nós vamos falar aqui sobre a teoria das colisões. O que essa teoria quer dizer? Que para que a reação aconteça, as moléculas estão em movimentações. Para que essas reações aconteçam, então nós vamos precisar que aconteça colisões entre essas moléculas. Mas nós precisamos entender uma coisa. Quando acontecem essas colisões, há uma energia nesse choque. Então, para que aconteça a formação dos produtos, nós temos reagentes no meio, que estão ali em movimentação. Quando eles se chocam, nós vamos gerar os produtos. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos de uma energia necessária para que eles consigam se formar em produtos. Então, nós vamos ter a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia mínima necessária que a reação precisa, que os reagentes vão precisar, para que quando eles se choquem, eles comecem a formar produtos. Seria tipo uma barreira onde nós precisamos alcançar, subir essa barreira para que os produtos comecem a ser formados. A gente vai visualizar melhor nesse gráfico. Por quê? Veja aqui, no início de uma reação, nós vamos ter os reagentes. E aí, esses reagentes vão estar no meio, em movimento, até o ponto que eles começam a se chocar. Para que eles se choquem, vai acontecer vai ser necessário uma energia onde ele precisa alcançar esse ponto aqui, que é o ponto máximo de energia necessária, o ponto mínimo necessário para que essa reação, o choque entre esses reagentes, comecem a formar os produtos. E aí, isso aqui, essa barreira de energia aqui vai ser ultrapassada, formando os produtos. Então, o que acontece? Elas se chocam, geram um complexo ativo que, se não tiver energia, eles voltam a seus reagentes. Se ele consegue essa energia mínima necessária, eles vão lá e começam a formar os produtos. Então, só apagando aqui para a gente visualizar melhor e nada atrapalhar essa visão. Essa energia, o que é energia de ativação? É essa diferença aqui, ó. É a energia que o reagente está e ele precisa alcançar essa barreira aqui para que essa formação de produto seja possível. Então, o que é energia de ativação? A energia mínima necessária para que os reagentes consigam se formar em produtos. Lá no assunto de termoquímica, antes nós vimos o que é entalpia. Então, vou deixar o cardzinho aqui em cima para que você possa estar assistindo essa aula e entender agora sobre entalpia, que é essa diferença aqui, ó. A energia do produto, dos reagentes para a energia dos produtos. Então, nós vamos ter aqui, vamos ver o seguinte: o ΔH, revisão rápida, o ΔH, quando ele é menor que zero, nós vamos ter uma reação endotérmica, que ela vai absorver energia. Então, nós vamos sentir o ambiente mais frio, certo? Então, ΔH, quando ele é maior que zero, nós vamos ter uma liberação de energia do meio reacional, onde você vai perceber que vai liberar calor naquela reação.
Então, o ΔH vai ser referente a isso. Liberação de energia ou absorção de energia para o meio reacional, certo? Vocês podem ver o vídeo de termoquímica, nós temos ele aqui no canal. Eu vou deixar o cardzinho lá em cima e aí vocês podem estar clicando e visualizando e revisando essa parte antes de continuar aqui. Mas vamos seguir. Então, o que é energia de ativação? Energia mínima necessária para que os reagentes comecem a formar os produtos. E essa energia, quanto maior a energia de ativação, maior o tempo da reação. Obviamente. Por quê? Se eu tenho essa barreira, que ao invés dela estar aqui, ela agora está aqui em cima, então, para que chegue aqui em cima, nós vamos precisar de uma maior energia. Obviamente, nós vamos precisar de mais tempo para que percorra esse caminho até que ele ultrapasse esse ponto e volte a formar os produtos. Então, maior energia de ativação, maior o tempo da reação. Até rima, né? Para ficar fácil de lembrar. Outra coisa necessária para que essa reação aconteça, nós vamos precisar que as moléculas elas se choquem em uma orientação geométrica adequada, que favoreça essa reação. Por quê? Se elas se encontram com núcleos que eles vão se repelir, então isso vai dificultar com que essa energia seja alcançada e forme os produtos. Nós vamos ver aqui no slide seguinte. Veja só, quando esse NO ele colide nessa direção horizontal com esse O3, nós vamos ter aqui uma orientação que não vai ser efetiva, porque nesse formato aqui horizontal, ele vai se repelir e pode acontecer, não acontecer a reação, certo? Então, o que é que eu disse lá? Eles voltam a formar os produtos, porque ele não teve energia suficiente para alcançar aquela barreira. E aí, quando ele vem nesse formato vertical, ele consegue um choque melhor, e aí encontrou aqui os três e se formou aqui a nova molécula. Tranquilo? Então, o que é que a gente entende? Agora sim ele formou produto. Produto diferente do que aqui, certo? Então, quando ele vem e precisa da sua orientação para que possa ser efetiva essa colisão ou não. Então, nós temos também essa, esse requisito para que a reação aconteça. Duas, duas formas que a gente precisa atingir a energia mínima necessária e a orientação geométrica adequada para que os produtos sejam formados. Depois disso, nós podemos calcular a velocidade de consumo de uma reação e de formação dos seus produtos. Então, velocidade de consumo, nós vamos tratar sobre os reagentes. O que acontece? A velocidade média, ela vai ser, nós vamos usar essa fórmula aqui, velocidade média vai ser igual a o delta da concentração, que seria concentração final menos a concentração inicial, sobre o delta do tempo, que seria o T final menos o T inicial. Tranquilo até aí? Então, velocidade de consumo, quando a gente fala de reagente, nós vamos ter um resultado negativo. E por que um resultado negativo? Porque quando um reagente, nós temos no meio reacional uma reação, no início nós só temos reagentes. Então, esse reagente, ele precisa se juntar com o outro para que ele forme um produto, que o produto no início não tem nada. Quanto ele vai se formando em produto, esse reagente vai sendo consumido, ou seja, ele vai ficando negativo. Então, a informação que é encontrada aqui é negativa quando é reagente por esse motivo. Ele só temos ele no meio, ele vai começar a ser consumido. Quando nós vamos calcular essa velocidade para a formação dos produtos, nós vamos ter que esse resultado vai ser positivo. Vai ser positivo porque, no início, como eu falei, ele não tem produto nenhum ali naquele meio. Quando começa a reagir, consegue atingir aquela energia mínima necessária, que é a energia de ativação. Consegue chocar de forma geométrica que ajude a se formar os produtos. Então, tudo certo nessa reação,
nós vamos começar a formar os produtos. Quando começa a formar os produtos, então, nesse cálculo aqui, a velocidade delas vai ser positiva. Eu trouxe aqui uma questão para a gente colocar em prática isso que a gente está vendo agora. Por quê? No exemplo vai dizer o seguinte: no início de uma reação, tempo igual a zero, tem-se 1 mol por litro do reagente no meio reacional. Ao final de 5 minutos de reação, constatou-se a presença de 0,2 mol por litro desse mesmo reagente. Para não atrapalhar, lembre sempre, a fórmula, quando usamos delta, primeiro vai vir a final, menos a inicial. Então, quando eu falo de concentração, quem é a concentração final aqui? Tem-se 1 mol de reagente no meio. 1 mol, concentração inicial, nós temos 1 mol por litro, certo? Concentração final, nós vamos ter o que aqui? 0,2. Concentração final, 0,2 mol por litro. Tranquilo até aí? E aí a gente vai para o tempo final. Ao final de 5 minutos de reação, então, tempo final igual a 5 minutos. O tempo inicial, zero. Tranquilo? Então vamos lá. Aplicando aqui, só jogar na fórmula, então, velocidade média é igual a concentração final, 0,2. Concentração inicial, 1 mol por litro. Deixa eu só apagar isso aqui, depois a gente coloca no final. Tempo final, 5 minutos, menos o tempo inicial, que é zero. Então, nós temos que essa velocidade média é igual a 0,8 menos 0,8, menos aqui que é maior, e o tempo 5 sobre 5. Isso aqui vai dar menos 0,16 mol por litro vezes minuto, porque o tempo aqui a gente colocou em minutos, né? Então, tranquilo até aí? Então, aqui o que a gente viu lá, resultado negativo, nós temos que é um reagente, como até na questão já tinha dito, de reagente no meio reacional. É sempre dessa forma, geralmente vai cair isso, ele vai tentar confundir com as questões, com os resultados, com os itens, na questão dessa forma do sinal. Então, é bom vocês sempre ter atenção a isso. Depois disso, nós podemos estudar a velocidade média da reação. Como nós fazemos isso? Em uma reação aqui hipotética, o A, Azinho, Azão, Azinho sendo o seu coeficiente estequiométrico, e o Bzinho, Bzão, sendo o Bzinho o seu coeficiente estequiométrico, onde o A e o B eles são os elementos que estão reagindo, formando C mais o D. Nós temos que a velocidade média dessa reação, ela é o VA. Quem é VA? O VA é o cálculo da velocidade de consumo do A, que é um reagente. Então, nós vamos calcular cada um separadamente, depois dividir por seu coeficiente estequiométrico e igualar todos eles. Esse valor nós vamos encontrar a velocidade média dessa reação. Vamos para o próximo slide, nós temos um exercício aqui sobre isso. Então, vai dizer aqui, ó, na reação de síntese da amônia, representada abaixo, eu não representei, mas eu vou colocar. Foi observado que a velocidade de consumo de N2 era de 0,5 mol por litro por minuto. A de H2, 1,5 mol por litro por minuto. E a velocidade de formação do NH3 era de 1 mol por litro por minuto. Então, o que é que nós temos aqui? Só colocando a reação representada aqui, N2 mais H2 formando o NH3. Então, nós vamos fazer aqui que aqui nós temos um N2
Aqui nós vamos ter 3H2 e aqui nós vamos ter 2NH3. Apagou aqui 3H2 e 2NH3. Só balanceando a equação. Essa questão, esse assunto vocês também já devem ter visto, balanceamento. E aqui nós vamos ter o seguinte: a concentração desse aqui, ele está dizendo que era 0,5 mol por litro por minuto. Quando ele me dá já mol por litro por minuto, eu sei que já é o VA dessa questão aqui, ó. Ele já tá me dando esse resultado aqui. Ele já está me dando o cálculo disso aqui já feito. Você viu que quando a gente fez essa continha aqui, ele deu em mol por litro por minuto. Tranquilo? Então, ele já está dando o V de cada um ali. O H2, 1,5 vezes mol por litro vezes minuto. E o outro, o NH3, 1 mol por litro por minuto. E aí, qual a fórmula? Essa velocidade média é igual ao quê? O V do N2 sobre o seu coeficiente estequiométrico. Quem é seu coeficiente estequiométrico? 1. Que é igual a o V de H2 sobre 3, seu coeficiente estequiométrico, 3, e igual ao de formação aqui, que é o V de NH3 sobre seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Então vamos lá, só um adendo aqui. Veja só, quando nós estamos falando aqui de reagente, nós vimos que eles são negativos. Então, para esse valor não ficar negativo, geralmente é utilizado um sinal de menos antes deles. Por quê? Como esse valor aqui, 0,5, ele é negativo, seria exato colocar aqui, ó, substituir esse V por menos 0,5, menos com menos daria o mais. Ou simplesmente a gente usa tudo em módulo, para que a gente não venha a considerar os sinais, certo? Sabendo e entendendo da teoria de que os reagentes, eles são negativos por estar sendo consumido, os produtos positivos por estar sendo formado, certo? Então aqui nós vamos fazer a continha aqui só para finalizar, que 0,5 substituindo o valor de Vn de cada um, 5 sobre 1, igual a, em módulo é desconsiderar os sinais, no caso, então mesmo que fosse positivo ou negativo, nós vamos considerar todos como positivo. 1,5 sobre 3, substituindo cada um, viu? 1 aqui, 1 sobre 2. O que isso quer dizer? 1 sobre 2 é 0,5, 1,5 dividido por 3, 0,5, ou seja, a velocidade média dessa reação é mol por litro por minuto. 0,5 mol por litro por minuto. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o cálculo da velocidade média da reação. Então, pode cair dessas duas formas. Pode cair velocidade média de consumo dos reagentes, consumo reagentes, sempre lembre disso. Formação produtos. Então, a gente consegue fazer separadamente de cada um deles aqui, desse, separadamente, e aí depois a gente pode fazer velocidade média total da reação completa. Tranquilo até aqui? Então, ficamos por aqui por hoje com essa aula. Em breve vou trazer para vocês a continuação, que seria falando sobre o que pode influenciar agora essas reações, o que pode acontecer para que elas fiquem mais rápidas ou mais lentas, de que forma a gente pode influenciar essa reação para que ela seja conduzida de outra forma. Então, você que gostou dessa aula, se inscreve no canal, aproveita para ativar o sininho para sempre aparecer para você quando a gente lançar uma aula nova.
E temos algumas outras aulas já salvas aqui no nosso canal que você pode estar conferindo, até uma anterior a essa, falando de termoquímica, também uma aula bem legal que a gente deixou aqui no canal. Qualquer dúvida, ideia para aula que vocês estejam precisando, manda aqui nos comentários, indica para um amigo essa aula para que ele veja também. E qualquer dúvida pode botar nos comentários que a gente vai tentar fazer e trazer o melhor para vocês aqui nesse canal. E professor André Alves, deixando essa aula aqui para vocês. Até a próxima aula e nos vemos no próximo vídeo.